Olá, eu sou o Balduino Neto, sou cirurgião plástico e professor aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. E hoje o tema que a gente escolheu para falar, que é o nosso terceiro tema, são sobre cortes, ou seja, feridas que a gente pode ter em pequenos acidentes, tanto em casa, quanto uma criança na escola, em algum momento na rua. Podem acontecer variadas situações que nos levem a ter algum tipo de machucado e muita gente me pergunta: quando é que eu preciso que um cirurgião plástico faça os meus cuidados? Quando é que é importante um cirurgião plástico ajudar na sutura, ou seja, aqueles pontinhos que a gente faz num ferimento ou num corte? Bom, é muito variado a presença de lesões em diferentes pessoas, em diferentes idades. Existem muitas possibilidades de acidente, desde cortes, machucados mais simples, como alguns ralados. Mas no geral, o cirurgião plástico ele vai ser mais importante, principalmente em machucados na região do rosto, regiões da mão, regiões às vezes até regiões íntimas. Por quê? Porque são áreas que têm tecidos de pele específicos e que exigem um cuidado maior. Ou seja, a gente precisa ter um pouco mais de delicadeza na manipulação desses tecidos, a gente precisa ser um pouco mais seletivo em qual fio cirúrgico a gente vai usar, em quantos dias aquele pontinho que a gente der o paciente vai poder retirar. Ou seja, existem sim situações que o cirurgião plástico pode fazer a diferença, porém, é claro, se naquela sua região, se naquele dia específico não tiver um cirurgião plástico disponível, o médico ali do pronto-socorro, a médica, eles podem dar o primeiro atendimento, fazer às vezes uma sutura, dar os pontos e futuramente, se infelizmente aquele local evoluir para uma cicatriz inestética, uma cicatriz mais grossa, uma cicatriz fora de posição, é o cirurgião plástico que vai ter as ferramentas para ajudar você a ter uma cicatriz melhor. É lógico que toda vez que a gente tem um machucado, um corte e se forma uma cicatriz, essa cicatriz a gente não consegue retirar ela. A gente pode pelo menos amenizar, deixar ela mais camuflada, mudar às vezes a posição dela, o ângulo dela, para não ficar aquela cicatriz muito marcada. Então, no geral, independente do acidente que você tenha, do tipo de corte, a primeira medida sempre é: o paciente está bem, não perdeu a consciência, está acordadinho, não precisamos a gente chamar ambulância, nada disso imediatamente. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a limpeza daquela ferida. É claro que a maioria desses cortes mais superficiais, que a gente rala, eles são bem dolorosos. Então, às vezes, se a gente está em casa, vê que não vai conseguir lavar em água corrente por muito tempo, entrar embaixo de um chuveiro por causa da dor, se for muito desconfortável para o paciente, a melhor medida sim é ir até um pronto-socorro para avaliar a necessidade de fazer algum tipo de limpeza mais específico, utilizando materiais de antisepsia, correto? Que em casa às vezes a gente não vai ter disponível. E aí a decisão se precisa dar um ponto, suturar ou não, sempre vai caber ao médico ou à médica que fizer o seu atendimento. Caso já seja um cirurgião plástico, é lógico que ele vai usar as ferramentas que ele tem disponível para realizar a sutura. Caso não seja um cirurgião plástico, vai ser o dever do médico tentar decidir se ele está apto a fazer aquele tipo de sutura ou ele já não se sente tão confortável, porque acredita que uma técnica cirúrgica mais apurada pode fazer diferença no resultado do paciente a curto, a médio e a longo prazo. Existem muitas possibilidades, como eu disse, é sempre importante, se você tem dúvida, procurar ajuda médica sim, e é lógico, o cirurgião plástico é aquele especialista que mais tem ferramentas, mais tem técnicas e formas de ajudar você a ter uma cicatriz melhor. Então é lógico, se você me perguntar qual que é o impacto do cirurgião plástico quando você tem um corte, obviamente a gente acredita que o cirurgião plástico vai conseguir dar um resultado estético melhor. Então, se você tem alguma dúvida sobre algum corte ou alguma cicatriz, o cirurgião plástico vai ser sempre aquele médico, aquele especialista que vai poder mais te ajudar a cuidar tanto de formas menos invasivas, através de tecnologias, quanto através até de novas cirurgias para amenizar a sua cicatriz. Se você gostou do tema, se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa a mais que você gostaria de perguntar, se você tem alguma sugestão, não deixe de enviar para a gente tem um Instagram que é o @Balduino Neto Cirurgia Plástica, que a gente vai deixar aqui
abaixo na descrição do vídeo. E toda semana, toda quarta-feira, a gente sempre vai estar colocando um vídeo, discutindo, comentando algum assunto. E a gente conta sempre com a presença e a participação de vocês. Muito obrigado!